gente, né? E bora lá, né? Ai, amém. Vamos orar antes? Vamos orar. Você ora pra gente? Ora sim. Amém. Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus, o Senhor já sabia deste momento, o Senhor sabia desse dia, Pai. Ah, Deus, o Senhor, nos altos céus, nós sabemos que tudo já aconteceu, Pai. E nós sabemos que o Senhor já preparou cada pessoa para estar aqui junto a este projeto, que o Senhor tem entregue e colocado, Pai, no coração da Thaís. Pai, que tudo que nós fizermos, Pai, seja para glorificar e engrandecer o Teu nome, Pai. Que nada venha ser para a nossa glória, Pai. Ah, Deus, que cada pessoa, Pai, que foi direcionado, Pai, que o Senhor, Pai, venha abençoar, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha livrar de todo o mal. Pois nós sabemos, ó Deus, que o inimigo, Pai, ele fica muito furioso. A partir do momento que nós nos posicionamos em Deus, a partir do momento que nós entendemos, Pai, que nós precisamos, Pai, estar cheias, mas que nós também precisamos transbordar sobre outras vidas. Pai, eu te peço que o Senhor venha blindar, Pai, a vida da Thaís, a vida, Pai, de Salvador, Pai, que este lar, Pai, que este ambiente que o Senhor preparou para ela, Pai, através desse projeto, pessoas venham ser transformadas, pessoas venham ser curadas, Pai, que a salvação que chegou na nossa casa chegue também, Pai, na casa dessas pessoas que estarão ouvindo, que estarão vendo, Pai, este vídeo, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, sobre a vida da Thaís, Pai. Está as bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor que não acrescenta dor nenhuma, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua doce presença, Pai. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Ai, gente, aqui é cada mergulho um flash. É tipo isso. Ai, pai. Gente, eu tava falando aqui antes com a Clarice, que eu senti de falar com ela hoje sem gravar, porque senão o vídeo tá ficando muito longo e o Espírito Santo me instruiu hoje a fazer assim, então eu tô fazendo. Então, igual eu falei, não tem roteiro, não tem nada, que a gente tá sendo guiado por ele. Guiada pelo Espírito Santo. Aí eu tava até gravando no telefone, aí não tava dando certo, voltei pro Mac e assim nós vamos. Falei com a Clarice que assim, cada uma que senta aqui nessa cadeira, nessa mesa conosco, né? Que eu tenho certeza que o Espírito Santo tá aqui conosco, Jesus tá aqui com a gente. Amém. Foi escolhido por ele, são convidados dele, são minhas, que eu amo muito mesmo, amo muito vocês em Cristo, amo estar com vocês. Você é muito especial, Você é muito especial. Eu gosto de vocês assim mesmo. E eu pedi pro Senhor me apresentar as amigas dele, parece clichê, parece muito clichê o que a gente fala. E ele vem apresentando, eu aprendo tanto com vocês, talvez uma coisa boba ali, pequenos detalhes, a gente aprende tanto um com o outro, que assim, seria egoísmo da minha parte eu não apresentar vocês e divulgar vocês pro mundo. Eu queria que todas as minhas amigas fossem amigas uma da outra. Ia ser uma festa e uma bagunça, né? Quem sabe esse não é o projeto, o próximo projeto que Deus quer. Glória a Deus. E é isso, a Clarice está aqui para contar um pouquinho pra gente da vida dela. Amém, amém. Gente, eu acho tão legal. Acho legal assim, né, gente? Lógico que a gente fica com medo, a gente treme. Nossa, mas não, você tá na casa do seu pai. Amém, Daqui a pouco ele desliga, você não vai nem sentir. Como se você estivesse tomando café com ele mesmo. É isso. E ele vai te lembrando as coisas que... E eu acho que quando é a gente entender a dependência de Deus. Porque quando a gente fala que tá muito preparado, eu acho que quando se trata das coisas de Deus, a gente nunca vai estar 100%. Não tá. Porque se eu falo que eu tô 100%, é como se eu estivesse declarando que eu não preciso dele. É tudo sobre o que eu faço, é tudo talvez sobre o meu dom que eu tenho, né? Então, assim, toda vez que quando a gente vai falar de Jesus, quando a gente vai sentar numa mesa, né? É um temor falar, meu Deus, me guia, me fala, coloca essas palavras em minha boca, que sozinho eu não consigo. Ainda mais sendo surpresa. Só que a gente surpreende com o amor e com a graça dele. Por mais sendo surpresa, eu acho tão interessante. A gente tava comentando, ficou preto de novo? Não, porque a luzinha tá mexendo. Tá. E aí a gente tava comentando aqui que Deus ele surpreende, tem a maneira dele de trabalhar. E a gente só tem que estar disponível. Verdade. Sabe? A gente tem que estar disponível. Tem momentos que a gente não se vê capaz. Eu não me via, Thaís. Né? Hoje faz... Eu não me vejo, eu corro de tudo quando é
possível. Sim, não, eu não me via gravando, eu não me via em redes sociais. Assim, hoje eu bem pouco, mas se comparando com antes ainda, sempre às vezes eu apareço lá. E esse projeto, ele é tão importante que muitas das vezes a gente tá cheio e tem pessoas que tá tão rasa. Verdade. E a gente não faz nada. Nada. A gente, acho que Deus, ele é coletivo, ele não é individual. Eu acho também. Então tudo o que Deus vai fazer sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa, não tem porquê de Deus me abençoar, te abençoar, se eu não pensar no meu próximo, se eu não querer retribuir. Uma coisa que você falou muito importante, que Deus não é individual, ele é coletivo. A gente tem isso tão claro, é tão perceptível, que você vê nas próprias palavras de pregadores simples e pregadores grandes, o quanto o Senhor está falando a mesma coisa. Sim. Eu brinco muito com a Raquel, falo assim, não, essa pessoa aí e tal, tá lá no nosso grupo escondido, porque o que a gente está orando ali, conversando, o Senhor entregou a mesma palavra em unidade para outras comunidades, outras igrejas e outras denominações. Eu acho que o Espírito é o mesmo, ele quer falar da mesma coisa, o mover ali é o mesmo. Mas precisa da gente estar atento, né? E com os olhos olhos e ouvidos bem abertos ao que o Senhor quer nos entregar. Eu vejo que o Senhor está juntando as mulheres dele, formando um verdadeiro exército, porque desde lá do Éden, o Senhor criou a mulher para ela ser uma ajudadora, né? Um auxiliar. E o Senhor, quando Cristo falou que ia deixar pra gente o Espírito Santo para ser o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso auxiliar, ele nos compara a mulher com o Espírito Santo, que nós podemos ser sim ajudadoras, consoladoras, auxiliadoras do Senhor para a construção do reino, que começa na nossa casa, na nossa família, nos nossos próximos, nos nossos amigos. E assim, a mulher, a gente por si já é mais carente, a gente tem, né, quer andar com outra mulher, quer, né, como a gente é igual, né, a gente quer ter, assim, uma palavra de apoio de uma amiga e que tá ali convivendo, tendo a mesma situação. Eu falei agora com você, foi até uma inspiração do Espírito Santo, que o Senhor levantou ali 12 professores para estar divulgando o evangelho dele. Quem sabe agora ele não está levantando as mulheres para fazer a segunda parte, né? Eu sinto que é um novo momento. Um novo tempo. É um novo tempo, a palavra do Senhor em Apocalipse vai dizer que o Senhor faz nova todas as coisas, né? E eu vejo que é um novo mover. E assim, e não trazendo a mulher que é para ela ser maior. Não, ela na posição que Deus tem colocado. Só que hoje eu percebo, né, como que Deus, tantas mulheres que estão em nossa volta. Falei com você antes que hoje eu falei com a pastora Raquel que há tanto tempo, né, eu fui de uma outra igreja e hoje o Senhor tem me colocado numa plataforma com mulheres de uma forma que eu falava assim, uau, é só Deus para fazer isso. É só Deus. Porque você fala assim, como assim eu? O que eu era? O que Deus me alcançou? O que Deus fez comigo? Sabe? Tem um louvor que fala assim, que olha o que ele fez comigo, porque era uma chance de dar tudo errado. Talvez era para você ficar no anonimato, talvez não era para você, o inimigo às vezes vem com voz e seta, e a gente tem que ter aquele cuidado sobre a questão da comparação, porque hoje a gente tem tantas pessoas que a gente se inspira, se espelha também, se espelham, e aí a gente se vê tão pequeno e a gente acha que o que a gente carrega é pequeno. A gente mesmo, às vezes não é o outro que fala, a gente que se coloca talvez tão pequeno, a gente acha que aquela palavra, porque a palavra não é nossa, é do próprio Deus, a gente acha que é pequena, a gente acha que talvez o que a gente vai derramar sobre a vida de uma outra pessoa é insignificante, porém não é. Sabe, a mesma unção, o mesmo poder que age sobre tantas outras mulheres aí, tantos avivalistas, Deus ele quer entregar tanto para mim quanto para você. O pastor Luiz Hermínio, se eu não me engano, ele que fala isso, que Deus ele não tem filhos preferidos, ele tem filho dedicado. Então a partir do momento que a gente tem a intimidade, que a gente tem aquela busca diária, antes você falou que você tem aquele costume, né, que se fosse pra orar pra alguém, você meio que você fica quieta, mas coloca você dentro do seu quarto, você e seu esposo,
Então, eu acho que chegado o momento também Isso mesmo. da gente entrar pro nosso quarto. Isso. A gente fechar a porta. E aí é essa coisa. Deus, ele não tem filho preferido e é dedicado. E a dedicação vem com a intimidade. A intimidade que eu busco, a intimidade que eu tenho com Deus é de acordo com o que ele vai me entregar. E aí a gente às vezes fica muito só na inspiração. A gente fica muito só assim, nossa, eu queria, nossa, se Deus quiser, eu tô pronta. Se Deus quiser, eu vou ser igual tal pregadora. Mas como está sendo a minha vida? O que eu estou entregando para Deus, né? E Deus, ele tem feito tantas coisas na minha vida que eu olho para trás, eu sei que todos os dias o Senhor vai nos moldar, todos os dias o Senhor, ele vai vir cá, vai dar uma amassadinha, o olheiro vem, amassa isso, o olheiro vem, olha, deixa eu arrumar esse barro aqui, refaz o barro. E tem momentos que a gente vai falar assim, meu Deus, tá doendo. Só que eu tenho o costume de dizer, quando às vezes eu tô arrumando casa e o Espírito Santo vem falando comigo, e na minha mente, no meu coração, sempre eu falo assim, eu prefiro ser, sabe, amassado mesmo por Jesus, do que talvez a gente ser amassado, a gente ser julgado, e a gente ser pessoas levantar contra a nossa vida pelo mundo. Verdade. Sabe, é bem mais fácil. Por mais difícil, ou então às vezes dói quando ele tá amassando, o olheiro tá amassando barro, a gente entende, olha, é Deus. Falou, Deus, me molda. O processo talvez vai ser um pouco mais dolorido, mais difícil, porque o processo é diferente do seu. Verdade. Talvez um processo demora 10 anos, o seu 5 anos. Eu falei esses dias isso aqui com a Esther, que o Senhor deu a mesma coisa, o seu milagre está ali, pronto, para você receber. O que determina o tempo, lógico que é tudo debaixo do tempo do Senhor, mas grande parte do que determina o tempo ali é a sua entrega para que aquilo ali se cumpra, né? Que aquilo ali se mova. Eu estava escutando também uma pregação, não sei se foi da Carla Barros, que fala que o Senhor falou para Ezequiel, que o Senhor colocou ele lá no Vale de Ossos Secos, e falou dentro dele, que o Senhor colocou ele lá e saiu, deixou ele lá sozinho. E o Senhor falou com ele o que era para profetizar. Não foi o Senhor que profetizou, porque a palavra do Senhor, à medida que o Senhor falava que esses ossos vão se cumprir, já ia se cumprir, não através do profeta, mas através da palavra do Senhor. Mas o Senhor quis ensinar o profeta que aquilo que ele está ensinando internamente, interiorizando nele, que ele tinha a obrigação de falar para que se cumprisse, porque ele é a imagem e semelhança e ele está ali para ser o profeta, para se cumprir aquilo que o Senhor falou. Porque senão ficava tudo banal. O Deus ia ficar lá no pedestal dele e a gente não ia acreditar. Mas como o profeta falou, Deus mandou te dizer, aquele milagre aconteceu porque você sabe que foi o Senhor que falou que ia fazer, né? Então é muito redundante às vezes a gente perceber isso na nossa vida, mas pensa se o Senhor falava assim, se o Senhor chegasse e já falasse para a coisa transformar, ia ser muito assim, banal. Não é didático. Não ia, não é didático, sabe? Não ia, isso. A gente não ia contemplar, aproveitar aquele processo, a gente não ia aprender. A gente não ia conseguir reaplicar. E a gente porque não ia tem momento assim, que às vezes a nossa dá dor, valor, né? a gente não vai dar valor. No processo a gente aprende e a gente também depois consegue compartilhar. Porque tem momentos que Deus, ele tem situações que Deus ele vai permitir que eu e você passe pra gente ajudar outras pessoas amanhã. Há 4 anos mais ou menos, né? Em 1 ano nós perdemos 3 pessoas muito, muito, muito importantes. E eu lembro que na primeira dela, que foi a mãe de Gisele, eu fiquei muito, muito, muito triste porque a gente sabe, né, que a nossa vida eterna é com o Pai. Mas quando acontece, a gente fala, meu Deus, e aí? A gente já se volta para Deus já indagando por que isso aconteceu, sendo que Ele que é o dono da vida, né? Então, a gente tem momento que a gente indaga como se Deus tivesse que deixar aquela pessoa aqui para sempre com a gente. E aí eu fiquei muito triste. E aí quando foi alguns meses depois, aí perdi meu sogro. E aí eu falei assim, nossa amor, e aí, o que Deus quer? Por que Deus está permitindo? Como se, tipo assim, olha, eu sirvo a Deus, então nada de ruim pode acontecer comigo. É isso tipo assim, eu não falei isso, mas em outras palavras, tem momentos que a gente age assim. E aí José falou, Clarice, tem momentos que Deus vai permitir pra gente ajudar outras pessoas. E naquele momento ele de angústia, de dor, eu não tava pensando no outro. Eu falei, mas eu não quero sofrer, não quero ajudar ninguém. Então isso aí que você está falando, o processo,
Se Deus, se fosse assim, simplesmente, Deus ele tem todo o poder. E ele pode ele pode transformar a sua vida num dia. Tem processo de libertações que, se Deus quiser, com um dia ele liberta uma pessoa. Mas uma grande parte, né, a gente tem aprendido muito com o nosso pastor sobre esse processo da libertação. Né? O cara fica 10 anos, 20 anos lá no pecado e com um dia ele quer ser liberto. Então eu acho que durante esse processo, a gente aprende, a gente contempla, a gente vê o que Deus está fazendo, porque senão a gente não falei aí. Simplesmente Deus me transformou, pronto. Aí amanhã, tchau. Amanhã talvez o que Deus fez com você, talvez você nem transborde, né? Em outra vida. E aí eu lembro que eu falei assim, meu Deus, eu não quero sofrer pra me ajudar ninguém não. E aí logo o Espírito Santo já ministrou no meu coração. Não é eu que determino, não é eu que vou falar assim, pai, eu quero assim, assado. Não. Deus, em tudo Deus tem um propósito. E aí quando deu em março, 1 ano certinho, que eu tinha perdido minha sogra, tipo questão de 2 dias, 1 ano e 2 dias diferente, alguma coisa assim, eu perco meu pai. Aí eu falei, pronto, eu falei, Jesus, aí eu clamava, orava. E aí depois de alguns dias, eu me sentia bem. E aí dentro de mim, eu falei, por que eu tô alegre? Por que eu tô assim? Tem poucos dias que eu enterrei meu pai. Aí o Espírito Santo ministrou no meu coração. O inimigo ele tem uma facilidade de querer, às vezes, lançar dardos, né, sobre a nossa vida. E aí era como se eu quisesse, eu queria, como se o meu corpo quisesse estar triste porque eu perdi meu pai. Claro que tem a dor, tem um luto. Só que eu senti ali o cuidado do Espírito Santo, o Consolador. E aí ele vem ministrando. Olha, a palavra do Senhor fala, eu vou para o meu pai, mas eu vou deixar para vocês um Consolador. E naquele momento eu senti assim, abraçada pelo próprio Deus, o Espírito Santo ali me consolando. E aí quando eu pensei, eu falei assim, não, mas eu tô alegre. Como se eu não pudesse estar alegre por causa de uma perda. E aí, gente, eu nunca tive uma experiência tão assim, surreal do próprio Espírito Santo. Sabe, parece que você faz ouve mesmo? Ouve mesmo, não? De falar, tipo assim, olha, eu tô aqui, você vai seguir. E aí passou meses, eu tive que ajudar 2 pessoas. Aí eu falei, não, sério, pai, você tá brincando. É muito recente. Eu dentro de mim, eu fazendo essas perguntas. Aí eu lembrei que o Gisele falou. Sabe por quê, Thais? Às vezes eu te dar um conselho de algo que eu nunca vivi, é fácil. Isso. Mas quando eu passo por determinadas situações, eu tenho propriedade. É claro que aqui eu peguei um momento assim de dor, de perda, de luto. Mas é isso mesmo, Mas quantas das vezes a gente fala assim, ah, não, Deus vai te abençoar e tudo. Mas aí você fala de boca pra fora porque você nunca viveu. Mas quando Deus permite você viver, é porque lá na frente, através do seu testemunho, através daquela dor, daquela ferida ali que te causou um tempo atrás, que aí Deus vem, pega e transforma aquela dor, sabe, em lembrança, em alegria, e aí a gente percebe que, sabe, que com a nossa dor, com a nossa ferida, com o que a gente passou, a gente vai estar abençoando outras vidas. Tem pessoas que não têm a maturidade, tem pessoas que não conhecem, sabe, não tem essa intimidade com Deus, de entender que o Espírito Santo tá ali para consolar, para guiar em todas as coisas. E quando a gente tem esse discernimento, a gente tem que derramar isso sobre a vida de outras mulheres, sobre outras pessoas, né? E Deus, ele tem feito grandes coisas na minha vida. Não me via falando, não me via ensinando. Eu falava, gente, eu não quero cuidar de ninguém, não. Eu falei, é difícil, né, cuidar. Só que assim, é Deus quem nos capacita. Tem hora que você olha pra trás e você fala assim, o Senhor tem ministrado isso muito no meu coração. Porque vou ser sincera aqui, gente, é vida real. É real, tem que ser verdadeiro. Eu não tenho medo de falar o que é, porque, tipo assim, quem me conhece sabe o jeito que eu sou. Eu brinco muito e tudo, mas eu sou muito estourada. Gente, o tal da família, tem hora que a gente não tem às vezes, né? Toda família. E o Senhor veio falando assim comigo, eu falei assim, teve um dia que eu falei assim, Senhor, você tá me dando esse tanto de mulher pra me ajudar e tudo mais. Tem dia, Jesus, que eu não tenho paciência comigo. Tem dia que eu não tenho paciência com a minha família. Tô falando assim, de marido e filho, não. Mas é irmão, tio, parentela mesmo. Como que você vai ajudar esse tanto de coisas? E tantas pessoas, né? A gente tem essa cobrança e esse limitador.
Mas eu vejo que também já é até um sofisma do inimigo. Porque quem capacita e dá força não é a gente, é Deus. Então se ele falar assim, fulano, vai estar aí, você vai lá e faz isso pra fulano de tal, pra sua família, eu vou fazer. Se ele estiver mandando, eu vou fazer. Da mesma forma que ele falar assim, vai lá e ajuda o fulano, seu amigo, tal. Mas eu falo que é difícil cuidar. Mas quando a gente se predispõe a cuidar, a matar a nossa carne ali naquilo que é difícil pra gente, sabendo que a gente está debaixo de obediência do Senhor, as coisas começam a fluir. Isso que você falou é interessante, que é sobre isso mesmo. Isso. Olha, sozinho, Deus, eu não dou conta, não vou conseguir, não tenho paciência. O ser humano às vezes me estressa. Tipo assim, a gente é verdadeiro, mas com sua graça, com a sua ajuda, se o Senhor está me mandando, eu vou. Eu tenho um chefe, ele é bem agitado, né? E assim, ele é bem difícil mesmo. E muita gente não tá certo com ele. E eu trabalho com ele assim, né? Até hoje e tudo mais. A gente briga muito, briga mesmo, né? Tem hora que dá umas brigas igual de irmão. E uma vez uma pessoa pegou e me falou, como que você aguenta? Sai, larga pra um lado, você não precisa disso, tal. E aí eu fui falar com Deus, Senhor, não preciso disso, não quero mais, tal. Se eu quiser vir e contrata outra pessoa pra trabalhar aqui. Não preciso, Jesus. O Senhor sabe que eu não preciso, estou me submetendo a isso aqui. Eu mesmo estou me ferindo. Aí passou, o Senhor calou. No outro dia que eu fui orar, o Senhor falou comigo: se eu não colocar você perto para você amar e cuidar quem as pessoas não têm capacidade, quem eu vou poder usar? Ninguém? Meu Deus. Nossa, me constrangeu tanto isso. Eu chorei muito, muito. Tem hora que eu quero ainda enforcar ele. É normal. Mas na hora eu lembro do Senhor falando comigo, se não for você, vai ser quem? Não que eu sou o melhor, mas o Senhor me colocou ali pra me estar passando por isso, pra estar chegando. E é esse entendimento que a gente tem que ter, porque tem hora que a gente sem querer, a gente murmura, só que quem é a luz ali? Isso, quem que é a luz pra pessoa? Aí tem hora que a gente não entende, fala, não, Deus, por quê? Não, uma pessoa é difícil demais, só que eu tenho a luz, eu que tenho Deus, então quem tem que ser o diferente? Sou eu. E aí tem momentos, tem situações que a gente não vai entender, que a gente vai querer fugir, igual Jonas, a gente vai querer fugir, só que Deus ele tem um propósito. E tem pessoas que talvez vai virar amigo e vai ser pra vida. Tem pessoas que Deus vai permitir a gente passar só durante um processo, só pra gente ser luz, pra gente ministrar sobre a vida daquela pessoa. E talvez a gente nem vai saber, às vezes a pessoa nem vai voltar para contar, mas eu creio que a gente tem que ter esse discernimento, sabe? E a gente tem que abrir os nossos olhos espirituais para entender que tem pessoas que parece que foi levantado do inferno para nos atacar. Eu falei só isso que essa pessoa é o quê? Talvez ela tá na treva. E a palavra fala que é o quê? A luz que vai dissipar as trevas. Então eu tenho que ter esse entendimento. Porque tem momento que tem pessoas que vai chegar do nosso tem lado. Tem gente que é cheia demais. Talvez vai tirar a nossa paz. Só que Deus, ele falou, não, eu vou colocar a Thaís. Porque a Thaís que vai conseguir, que vai ali, que vai ser luz, que vai direcionar, tá? Através da vida dela, talvez a pessoa vai para uma célula, vai para a igreja, é um convite que a gente faz. E a pessoa vai numa igreja e é transformada. Talvez nem isso, talvez num café que você conversa com a pessoa, a pessoa vê que você vai estar ali para ajudar ela e tudo, e você começa a ver mudança. Quando eu fui reclamar de uma pessoa, eu falei, ó Senhor, tem um demônio, tem um Satanás e tem esse fulano, Jesus. Dá um jeito. Nossa, eu quebrava demais. Aí eu parei, respirei. Mas o Senhor pode todas as coisas. Pai, se o Senhor quiser, vai tirando aquela casca, Senhor. E me falou assim, sabe quando você fica brava? Pra qual utilidade que a pessoa está fazendo isso, Senhor? Eu não consigo entender. Mas se tiver um propósito que o Senhor quer que eu me aprenda nisso, que eu aprenda, Senhor, sem irar. Mas sério que eu falei, Jesus, tem o fulano, tem o Beltrano e tem não tem lógica, Senhor. Tem coisa ali que ela tá dando aula poder bom. Sabe, eu falei assim. Aí de noite eu fui, orei e tal e tudo. Aí o Senhor, tipo, na hora que eu falei isso, acho que eu falei tão engraçado que até o jeito de eu falar, o Senhor já falou assim, tá isso. Eu falei, tá, Jesus, sai da lógica. Assim, eu tô brincando, mas eu tô com fundo de verdade. Eu tô falando a verdade. Eu tô falando a verdade, Senhor. Mas na hora que eu falei isso, assim, que eu fui tão sincera, assim, com Deus, o Senhor já me tranquilizou ali, já a raiva que eu tava sentindo rapidinho dissipou. Falei, não adianta, tem coisa que não adianta também você brigar.
E o que eu posso fazer que tá E essa é a parte mais nada. difícil, que a Bíblia fala que nós devemos orar pelos nossos inimigos, porque às vezes você fala É assim, muito poxa, difícil. em vez de eu estar aqui orando pra mim, orar pros meus amigos, orar por uma causa que eu tô precisando, e aí a Bíblia vira e fala pra gente orar pelos nossos inimigos. E é engraçado que quando a gente não ora e o Senhor fala através da Bíblia, através da pessoa pra gente orar, a gente começa a sonhar com a pessoa. E a gente acha que tá sonhando com a pessoa, que é o inimigo, que tá tendo uma obra, que tá tendo um mover ali, que aquela pessoa já tendo... Não. Talvez é o próprio Espírito Santo mostrando pra gente, né, o que ele espera de nós, né? Ora por aquela pessoa. Senhor, mas eu quero aquela pessoa longe, mas não tô esperando essa aquela hoje, eu quero que você ore pra ela. E aí, né? a gente às vezes reclama, às vezes a gente questiona muito, às vezes a gente olha pro outro e vê as coisas do outro acontecendo, e talvez a gente fala assim, na minha vida não acontece. Tem isso também. Às vezes o outro está se posicionando e a gente não se posiciona diante de Deus, diante do que Deus está pedindo pra gente fazer. A palavra de Deus acho que todo mundo conhece, aquela passagem, né, da pesca milagrosa. Quando Jesus ele chega ali na beira, né, do mar, e aí tava ali Pedro, né, e tinha alguns outros pescadores também. A palavra do Senhor fala que ele ficou a noite toda tentando pescar. E da forma que a Bíblia menciona, eu entendo que quando fala que Pedro ele era pescador, eu não acho que ele era aquele pescador igual hoje que as pessoas vão no final de semana pescar, sabe? Só por prazer, pra ficar em silêncio. Não, eu entendo que é como que se o Pedro ele sabia como jogar rede. Pedro sabia que lado que ele ia jogar rede, né? E a palavra fala que quando Jesus chega ali, na verdade ele pediu Pedro o barco emprestado, porque a multidão queria ouvir esse ensinamento de Jesus. Então o Jesus ele pede, quando ele chega, Pedro estava ali limpando as redes. Eu fico pensando, já pensou hoje, no dia de hoje é loucura. Jesus aqui me pedindo um favor, me pedindo que eu, Clarice, empresta isso. E aí Pedro, Jesus chega, pede o barco, e é tão interessante que Pedro já reconhece Jesus como mestre. Jesus pede Pedro ainda para ele afastar o barco. E aí essa passagem é tão interessante que a gente consegue tirar vários aprendizados, que às vezes uma pessoa necessitada chega pra gente, conta uma certa situação e a gente não se comove com o problema do outro. Não que eu falo que, tipo assim, que Jesus estava com problema naquele momento, a multidão ali que precisava de ouvir os ensinamentos de Jesus. Só que Pedro, assim, sem retrucar, o que ele fez? Ele emprestou o barco ali para Jesus. E quantas pessoas estão do nosso lado precisando de algo, precisando de uma palavra, precisando de um abraço, precisando de uma oração, e a gente tem negado. E aí Pedro, ele obedece ali o que Jesus estava falando, e aí a palavra fala que ele ficou a noite toda, não pescou nada, ele já estava ali limpando, lavando as suas redes. E aí Jesus começa a falar, e é tão interessante que tem momentos que Deus, igual você falou aqui, que às vezes você sonha com a pessoa, você tá achando que é coisa do inimigo. Às vezes a gente fala tanto, a gente dá muita ênfase pro inimigo. A gente fala muito sobre Satanás, sobre o diabo, e tem coisa que nem é. Que nem é. Que nem é. E aí, Jesus, ele vira e fala, né? Ele dá o ensinamento ali, e ele vira e fala para Pedro jogar a rede. E aí Pedro, ele fala, né? Olha, tentei pescar a noite toda, não pesquei nada, mas sobre a sua palavra eu lançarei a rede. Então, tem momentos que às vezes a gente se apega à incredulidade. Às vezes a gente tem orações que nós estamos pedindo, tem orações que nós estamos fazendo, que tem momento que o milagre chega tão rápido que a gente fica com dúvida. Nossa, será que isso é de Deus? Mas peraí, se a gente não orou, se eu orei, por que eu estou tendo dúvida se aquilo é de Deus? Então é o que? É sobre a palavra. Foi o que você falou de Ezequiel. É sobre a sua palavra, eu vou lançar. Aí a palavra vira e fala que Pedro ele teve que chamar os outros pescadores de tanto peixe que ele pescou que as redes se rompiam. E aí, por outro lado, tem momento que a gente pede tanta coisa para Deus e Deus não dá, sabe por quê? Porque as minhas redes não vai dar conta. Então a gente tem coisas que a gente pede que a gente não está preparado. Deus ele sabe do meu coração. Ele sabe que tem coisas que ele pode me dar. Só que tem momento que primeiro ele vai ter que vir cá, ele vai ter que moldar, ele vai ter que limpar.
Ele vai ter que, eu vou precisar de passar um processo. Porque senão a Clarice não vai aguentar. Então, a gente tem que ter esse sentimento, que é o quê? Olha, vamos estar atento ao que Deus está falando. Quando tantas coisas que Deus tem pedido, quantas mesas Deus tem pedido pra gente sair. Verdade. E a gente se apega em amizades que não são de Deus. Verdade. Aqui, uma das coisas que você falou é amigos de Jesus. Isso. Será que realmente são amigos de Jesus? A palavra do Senhor fala que a gente não deve se assentar nas rodas dos escarnecedores. E quantas mesas a gente está assentando? Verdade. E aonde a presença de Deus não é bem-vinda. Tem momentos que a gente tem um caráter cristão. Tem momentos que eu não preciso de Deus falar pra mim que aquela mesa eu não devo estar. Você sabe, no seu íntimo, você sabe. Isso, e aí tem momento que a gente, não, mas Deus não me falou, mas tem coisa que é óbvia, Deus não precisa de me falar. Quantas mesas já não faz parte mais? Quantas mesas? Tem pessoas que às vezes Deus está até tirando da nossa vida, a gente tá achando ruim. A gente tá achando que a pessoa abandonou, que a pessoa, nossa, mas ela sumiu. Não, mas ela, quando ela precisava, ela vinha em mim. Não, deixa aí. Mesmo. Quando a gente criou, como é que surgiu o Amiga de Jesus? Foi um café que eu fiz aqui em casa, porque eu passei por um momento assim, muito difícil da minha vida e tal. E eu falava, Senhor, tipo assim, cadê os meus amigos? Tipo assim, cadê as pessoas, né? Que eu esperava que estariam ali comigo. E não estavam. Então, eu fui fazendo essa oração, Senhor, me apresente os seus amigos, eu quero sentar na mesa, eu quero ser amiga de quem tem uma palavra certa vinda do céu pra mim, que ande contigo. E o Senhor afastou muita gente. Quando eu faço esse tipo de oração muito perigoso, o Senhor afasta mesmo. E aí você fica, nossa, eu gostava tanto da fulana, né? E o Senhor afasta, tira assim, fez a limpa. Uns permaneceram, outros não, né? Mas eu entendo. Mas eu não deixo de amar essas pessoas por isso. Mas eu entendo que foi outra época, outro ciclo. Passou. A gente tem que entender como que a gente deve quebrar ciclos. Isso. Porque a gente vê, quando quebra ciclos, a gente vê com os maus olhos. Isso. Só que tem ciclos que a gente precisa de encerrar, porque senão a gente fica vivendo ali de 6 em 6 meses, a nossa vida, 6 meses tá bom, 6 meses tá ruim. E aí tem aqueles sugadores, tem pessoas que chegam pra gente só pra sugar, tirar a nossa energia. E aí quando a gente precisa de energia pra depositar em certas situações que Deus tá nos pedindo, a gente não tem. Quando a gente, às vezes, é para atender uma pessoa, aí às vezes você se frustrou com aquela pessoa que você não tinha que estar, aí a gente deixa de confiar e acreditar naquela pessoa que precisa da gente naquele momento. Então você viveu ali um problema da pessoa que não era para você conviver mais, aí vem uma outra pessoa, vai te pedir uns direcionamento até parecido, ou aí você já vê com os olhos daquilo que te feriu. Sim. Então isso é uma coisa que a gente também tem que tomar muito cuidado para nos aconselhamentos ou até nas nossas amizades, a gente não vê o problema do outro com os olhos daquilo que já machucou a gente. Então assim, você tem que ter um discernimento. Tem guerra que a gente não precisa e não pode entrar. Não pode entrar. E tem guerra que você não pode entrar sozinho. Sim. Entendeu? Aliás, nenhuma guerra você pode entrar sozinho. Ou você vai equipado ali com as armas do Espírito Santo, né? De acordo ali com Efésios 6, todas elas. Ou então, assim, a chance de você perder é total. Você não vai nem ajudar a pessoa e nem vai se ajudar. Às vezes a gente está interrompendo um processo que Deus está tratando com aquela pessoa. Porque às vezes aquele sentimento de pena, de dó, a gente está ali com dó da pessoa, só que a gente não entende, às vezes não ora perguntando para Deus, pai, é para me ajudar aquela pessoa? Porque Deus, eu entendo que Deus ele é pai e ele não é um carrasco. Ele não é tipo assim, uma moeda de troca. Só que a gente sabe, tudo que eu faço, ele é justiça, ele é amor, mas ele é juiz também. Então, assim, tem momentos que a gente está atrapalhando o processo de Deus na vida daquela pessoa. É isso mesmo. E a gente não tem o discernimento de entender isso, né? De falar, pai, e aí? Que hora que eu vou ajudar? Onde que eu vou entrar? E é muito sério, até para você ajudar outra pessoa, você orar antes, Senhor, que o que sai da minha palavra, da minha boca, não seja eu emotiva, eu tomando as dor. Porque, Glaucia, a grande falta, tipo assim, Clarice, tem uma coisa que eu falo muito. A gente fica com raiva de situações que ferem as pessoas que a gente ama. Por exemplo, um fulano aprontou com você. Você já perdoou porque aquilo ali foi com você. Então, talvez não te causa dor. Mas você contou pra mim ou pra sua prima alguma coisa assim, a sua prima vai ficar chateada, vai tomar raiva, talvez toma mais raiva do que você. Sim. Então a gente tem que orar também para o Senhor inspirar a gente ao que falar e como ajudar. Sim. Tem situação também que você vai ouvir que você só vai chorar com a pessoa.
e nada mais você vai poder fazer. Olha, eu não sei nem o que eu te falo agora, porque se eu falar, esse dia eu fui conversar com uma amiga, e ela estava me contando uma determinada situação, eu falei com ela, olha, eu não sei nem o que eu te falar agora, porque o mesmo sentimento que você tá, eu tô sentindo também. Então, o que eu te falar, ou pra isso ou pra aquilo, eu vou ser leviana no que eu vou estar te falando. A única coisa que eu posso fazer agora é chorar com você, porque isso tá me doendo tanto quanto você, e orar por você. E tem que ser isso. Mas nada. Tem que ser isso, porque tem hora que a gente pega uma dor terrível da pessoa, você toma raiva da outra pessoa, às vezes aquela pessoa já se resolveu e a gente tá ali com rancor. A gente tem um costume de rotular as pessoas pelo que o outro fala, não pelo que você conhece da pessoa, né? Eu lembro que em 2017 assim, eu vivi assim, um milagre de Deus na minha vida. Eu acho que eu nunca tinha entendido, né? Aquele versículo que fala que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar comigo. Porque quando a gente lê, a gente tem aquele entendimento, mas quando a gente vive, a gente consegue ver a Bíblia trazendo para a nossa realidade. Em 2017, eu adoeci e eu tive muita coisa, eu tive meningite, citomegavírus, mononucleose, anemia, infecção. Então, assim, foi tudo de uma vez. Eu fiquei 15 dias internada, eu fiquei 77 dias afastada. Eu não reconhecia as pessoas, sabe? Foi assim, uma luta assim, muito, muito, muito grande. Eu não sabia o que eu falava, eu emagreci muito, meu cabelo caiu, então foi uma luta. Que assim, na época, o Gesiel, ele fala que ele ia sair assim do hospital, ele ia pro canteiro assim, central, e ele orava e clamava a Deus e não entendia, porque assim, um dia eu tava bem, no outro dia eu já tava internada. E eu lembro que tantas pessoas, várias pessoas que eu nem conhecia orando por mim. E tinha pessoas que até então não era amigo, que era tipo um conhecido ou um colega, porque eu tinha rotulado elas pelo que as pessoas tinham me falado. E aí, nesse período de dor, de doença que eu vivi, eu conheci pessoas que eu falei assim, uau, que é isso? Como assim fulano era desse jeito? Então a gente tem que tomar muito cuidado com os julgamentos, a gente tem que tomar muito cuidado com o que chegam para falar de outras pessoas pra gente. Porque assim, a gente às vezes toma raiva de uma pessoa sem conhecer. Às vezes aquela pessoa tem algo tão precioso, você dá noção, tem certas pessoas que eu achava que era tipo, que era pra lá, distante, pessoas que estavam fazendo campanha e orando por mim. Porque assim, quem entende meningite sabe que é algo muito sério. E as pessoas orando por mim, e sem contar que antes de ter o diagnóstico, uma semana os médicos não sabiam que eu tinha. E nenhuma medicação resolvia. Então foi feito clamor, várias pessoas, várias igrejas orando pra mim. E aí tem um momento que a gente simplesmente, a gente quer olhar com os nossos olhos carnais, e às vezes a gente não abre os olhos espirituais para ver que aquela pessoa, às vezes uma pessoa tão simples, Deus está levantando para abençoar a sua vida. É verdade. E às vezes ela nem vai ser seu amigo, às vezes é só a oração. Às vezes Deus tem levantado pessoas. É o chamado dela para isso. Isso é. Às vezes uma oração intercessora, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que a gente fala, né, a palavra, ela traz vida, né? E muitas das vezes a gente, sabe, não tem usado a palavra de forma correta. Isso. A gente prefere às vezes julgar, prefere amaldiçoar. Ah, eu não amaldiçoo não, mas se eu não lanço bênção sobre a vida da pessoa, o que eu tenho lançado? Nada, né? Se eu não estou sendo luz, o que eu estou sendo? Trevas, né? E muitas das vezes a gente julga o outro, fala que o outro está em treva. E aí a gente às vezes está dentro de um templo, dentro da igreja, dentro de um templo, que a igreja somos nós. A gente julga o outro que está lá, às vezes afastado dos caminhos de Deus, achando que nós somos perfeitos, que nós somos melhor do que aquelas outras pessoas. Então que a gente venha reconhecer que se não for a bondade, se não for a graça de Deus sobre a nossa vida, a gente não é nada. Nada. É pó. Sim. Né? É barro seco. Sim. É a graça, é o amor de Deus que nos alcançou. Isso. E a gente também não pode esquecer de onde Deus nos tirou. Isso, verdade. Porque quando às vezes a gente está numa vida sem melhor, quando a gente acha que é o querido, como dizia a pastora Raquel, é o queridinho de Jesus, a gente acha que, tipo assim, nós somos perfeitos, e acha que o que o outro faz talvez não merece perdão, então aquela pessoa já não tem mais jeito.
Eu me deparei uns dias, alguns meses atrás, estava orando com uma certa pessoa, uma pessoa assim muito perto, que é familiar. E aí eu falei assim, não, já cansei, não vou ficar orando pra essa pessoa mais não. Cansei. E assim, sabe? E eu peguei e falei, não, mas é sério, quando vai ser a hora? Parece que a pessoa piora. Não tem como. Eu fui e falei, não vou orar mais. E aí num dia na cela eu tava ministrando. O Espírito Santo falou comigo assim, que a partir do momento que eu desisto de uma pessoa, eu tô falando pra ele que ele não é capaz de mudar aquela pessoa. Meu Deus! E por que quando às vezes a gente falando isso com você. falou comigo assim, eu na hora da cela eu orando. Sabe por quê? Porque que às vezes a gente escolhe quem que a gente vai ajudar. Só que não é eu que escolho quem que eu vou ajudar. Se Deus está te levantando para ajudar 10 pessoas, Ele vai te cobrar essas 10 pessoas. E aí eu desisti de um parente, mas aí eu estava orando para outras pessoas. Aí ele veio e falou assim, não, a partir do momento que eu falo, eu cansei, eu não vou orar mais, ué, você está falando que Deus não pode fazer? De onde que Deus me tirou? E por que que eu tenho fé de orar para um outro irmão, para uma outra pessoa, e não tenho, sabe, não tem mais força, não tem mais fé de orar para quem está dentro de casa? Não tem credibilidade para orar para quem está dentro de casa. Verdade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque assim, eu não posso desistir. É cansativo, a gente cansa. E aquela coisa, a gente não pode ser insistente com a pessoa, porque a palavra fala que o Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado, do mal. Só que ok, e se eu estou sendo luz ali na minha casa, se eu sou aquela pessoa que é cristã, Deus ele está nos levantando, a gente tem que ter um entendimento também, que Deus está nos levantando para um novo tempo também dentro da nossa casa, dentro da nossa parentela. Vai ter momento, antigamente as pessoas falavam muito. Hoje eu percebo que não é o falar, é o seu agir. É as pessoas notar que a Thaís mudou. É as pessoas ver o brilho do Espírito Santo sobre a sua vida. É ver Deus sobre você, sobre tudo que você faz. Sabe? O Espírito Santo vai convencer. E a gente não tem essa escolha de falar assim, desistir, eu não oro para aquela pessoa mais. Isso é muito forte. É claro que você não vai ficar ali todo dia, sabe? Em cima da pessoa. Mas orar, a gente tem que colocar orar. na brecha ali pro Senhor. A gente tem que orar. Eu tava também aconselhando uma menina e assim, o Senhor já deu N palavras pra ela, já levantou até um poste que eu vou na rua pra falar com ela que aquilo que ela tá buscando, que vai se cumprir. E ela fala, não vai, eu tô entendendo errado e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí na situação dela é bem assim específica, né, que é a respeito de casamento. Eu falei pra ela, olha, você não tá acreditando que o Senhor fez na sua vida. Porque a palavra fala que você é a metade do seu marido. Você tem 50% de chance já. O seu 50% já concretizou, só falta outra parte. Então quer dizer que ele não tem jeito, mas você é melhor que ele e você tinha? É isso. Né? E é isso. E talvez ele tá bem na portinha de acontecer, mas ela não tem fé suficiente para mover a montanha. E a gente tem que perseverar. O Senhor só tá esperando ela falar assim, Senhor, eu sei que vai. É só ela falar isso, Senhor, eu sei que vai, eu confio. Não sei quando, mas vai. Entendeu? Mas o se, eu acho que eu tô pondo isso, a pessoa mesmo não acredita naquilo que ela pede. Então, quando você pede sem fé, não acredita naquilo que você tá solicitando ao Senhor, por que o Senhor vai fazer? Se nem você tá acreditando que pode. A palavra de Deus fala, né, que tudo quando a gente pedir em oração, crendo, porque crer e ter fé são coisas parecidas, mas são diferentes. São diferentes. Mas a palavra fala que tudo que a gente pedir em oração, crendo, a gente vai receber. E aí tem momento que a gente entra numa guerra já derrotado. Tipo assim, eu sou um derrotado. Né? A palavra diz também o quê? Que a gente, o povo, perece por falta de conhecimento. Também vai dizer que o quê? A gente não sabe pedir como convém. E esse versículo é tão real que eu fico imaginando, porque a gente sabe que no mundo espiritual muita coisa já aconteceu, tudo já aconteceu. E eu fico pensando até em certos momentos, que é como se tudo, as nossas bênçãos tivesse tudo lá. E Deus ele tá só esperando o meu posicionamento, a minha entrega, pra ele falar assim, minha filha tá pronta, toma filha. Porque tem momento que a gente não sabe orar, a gente não sabe pedir. Ana, a partir do momento que ela mudou a oração dela, tudo moveu, tudo aconteceu. Sabe, é o que falta para nós cristãos. Eu vou falar para nós porque a gente se depara ainda, porque todo dia a gente vai ser moldado, a gente vai aprender, a gente não sabe, é tão pouco que a gente sabe diante de um Deus tão grande. Então, assim, eu acho que as coisas da Bíblia, são aplicáveis. Por que a gente fala que a Bíblia é um livro, né, feito há mais de 2000 anos atrás, um livro que você lê com a presença
do próprio autor. Do Só lado. que a gente tem momentos que a gente não consegue trazer para nossa vida, para nossa realidade, trazer aquilo que a gente está lendo. A gente lê às vezes não, Deus fez isso com Abraão, Deus fez isso com Moisés. E aí, o mesmo Deus que fez com Moisés, ele pode fazer na nossa vida. Hoje eu estava lendo ali uma passagem e eu não estava entendendo ela. Sabe quando você está lendo ali, aí eu voltei ali de novo, mas já estava cansativo, eu li aquela mesma coisa, eu não estava entendendo mesmo. Aí eu fui fazer almoço e coloquei um fone, os meninos estavam vendo futebol, aí eu coloquei um fone e estava fazendo almoço e escutando uma palavra. Aí o Senhor falou bem assim comigo. Eu ainda não fiz isso, mas o Senhor falou comigo no meu coração. E assim, eu não sei nem porque eu tô falando isso, talvez assim, por você que tá escutando. Quando tem uma palavra ali que eu tô lendo, eu não consigo identificar ela, não tô tendo entendimento dela, eu começo a estudar ela falando, pondo pra fora. Sim. Editando, falando alto. O Senhor falou isso comigo, fala isso, quando você voltar pra você orar, ela ler de novo, fale. E aí, o que você está saindo da sua boca, você vai ouvir e você vai ter um entendimento. Aí eu fui li um pedacinho, ainda não fiz tudo, confesso que eu vou fazer. Mas foi tão real o Espírito Santo falando isso comigo, quando você não estiver entendendo, fale, que aquilo vai entrar no seu ouvido. Então, talvez assim, muita coisa a gente está buscando ali, não está tendo entendimento, está pecando por falta de conhecimento, mas porque a gente só está ali com os olhos dublados, não está fazendo sentido nada, mas a partir do momento que a gente falar, né? Orar, falar, Deus me dá clareza, me revela a tua palavra. Entra dentro do ouvido da gente, passa a ter sentido. O Senhor falou claramente isso pra mim, não sei nem por que eu tô falando isso, que foge um pouco do contexto, mas o Senhor falou comigo assim, audivelmente na hora do almoço, quando você estiver lendo a minha palavra, não estiver entendendo, fale essa palavra, Então, eu não sei se esse vídeo é assim pra alguém, Eu creio que sim. Eu creio que sim. Eu creio que tem momento que a gente vai ler. A vírgula da Bíblia tem sentido pra gente. Tem sentido. É muito Amém. real. É a gente trazer mesmo, viver a palavra de Deus. Isso. Porque também já tem pessoas que entendem muito da Bíblia, só que não vivem. Isso. A Bíblia ela não é simplesmente para ser lida, é para ser vivida, para a gente viver mesmo. E a gente entender que quando a gente está lendo ali, eu gosto muito dos evangelhos. E eu tenho direcionado muitas mulheres para ler o evangelho, por quê? Os evangelhos, porque às vezes nós falamos que somos cristãos e tudo, e às vezes a pessoa parar para sentar para conversar conosco, me fala de Jesus. Às vezes a gente trava. Então às vezes a gente quer, tem pessoas que às vezes até leu a Bíblia toda, entende a Bíblia, só que não vive. Sabe, não tem o mundo transformou, não teve aquela transformação interior. E aí, sabe, eu amo ler os evangelhos porque fala, claro que os outros livros não são menos importantes, mas os evangelhos, ele fala de Jesus. Isso. E a gente tem que saber quem é Jesus. Porque às vezes a gente fala que vive, que sabe, mas é muito superficial. Quando a gente vai falar, mensurar sobre o nosso Deus, sobre o nosso Pai, sobre o que Deus ele fez, né? Que ele faz na nossa vida todos os dias, sabe? E a palavra eu acho que a gente vai ler e sempre a gente vai ter uma revelação. Tantas vezes a gente se depara, né, com o pastor, com os nossos outros pastores pregando, você vai e fala assim, não, mas já pregou essa pregação, mas de forma diferente. Então a palavra se revela, ela se renova, né? Se renova, se transforma. A mesma palavra falada hoje não é a mesma que vai ser falada amanhã, mesmo que seja o mesmo capítulo e o mesmo versículo. É de uma forma diferente. Vai chegar no seu coração com outro entendimento, né? A Bíblia é um livro vivo, né? É mais atual que o Jornal de Manhã. É isso, né? Meu Deus. E a gente não entende. Igual quando eu entrei para as Boas Novas, foi exatamente isso. O pastor Pedro ia ler um determinado versículo lá, eu não lembro qual que era a época, que eu já sabia de cor. Ele vai falar isso. Quando ele começava a pregar? Não, quando ele abriu a Bíblia, eu tenho isso, que isso aconteceu no meu espiritual. É a minha, como é que ele fala? Minha exegese. Como é que fala? Exegese. Isso, exegese. Que ele abriu a Bíblia, me pegou e colocou em cima e foi andando assim comigo, assim, nas vírgulas. Não é? Eu não tinha entendido. Nunca, do jeito que ele explicou. Eu também, quando eu cheguei na Boas Novas, era dessa forma. Assim, eu fiquei aqui na noite toda e peguei a minha Bíblia e falei, como assim, que eu nunca, né? A
palavra se renovou ali pra mim, por aquilo que eu precisava de enxergar naquele momento. Naquele momento. E depois ele já pegou essa mesma passagem e pregou ela de outra forma e já foi em outro momento, outro Aí você fala, entendimento. meu Deus, uau, que loucura. Que loucura, que é isso? Com Pai, doideira. eu ouvi isso aqui daquele jeito, agora no mesmo texto se consegue diversas interpretações e é sobre isso. Mas eu acho que uma das principais coisas de nosso coração tem que estar aberto. Os nossos ouvidos têm que estar sensíveis. Isso. Porque se a gente não tiver com o coração quebrantado, acho que nada que talvez a gente ouvir falando sobre Jesus vai trazer, né? Uma verdadeira, não vou falar comoção, mas não vai mexer com a gente, sabe? E uma das coisas também que sempre eu oro, como o próprio Davi, ele falou, Pai, não retire de mim a tua presença. E pra gente estar vivo, sabe? É através da presença, do amor de Deus, a gente entender que nós dependemos de Deus todos os dias, sabe? A gente fala assim, Espírito Santo, o que a gente vai fazer hoje? Isso, juntinhos. Sabe? Porque tem hora que a gente acha que pra gente chamar Deus, chamar o Espírito Santo, é como se fosse uma causa grande ou impossível. Mas não. É nos detalhes. A gente veio de uma série aí na série Guiados pelo Espírito Santo. A gente tem que entender que a cada passo, em tudo na nossa vida, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos assim falar, Pai, é da tua vontade, por mais simples que seja. Às vezes a gente tem o costume, não tô falando que é errado, mas a gente tem o costume de compartilhar muito com amigo. Isso. Sabe? De falar, nossa, eu tô querendo comprar tal coisa. Não, eu tô pra fechar um contrato. Eu tô pra fazer isso. E às vezes nem é pra você falar. E não é pra falar, ou então, talvez não é o momento, e não é pra gente fazer. Porque muitas das vezes, às vezes a gente toma decisões que amanhã a gente fala, não, por que eu fiz isso? Não é porque, igual eu falei aqui, Deus não é carrasco. Mas por que eu, em vez de falar com o Espírito Santo, falar com o nosso Pai, eu sempre falo com outras pessoas, sabe? A gente fala que às vezes o Espírito Santo é meu consolador, ele é meu amigo. A Bíblia fala sobre isso e às vezes a gente fala e declara. Só que a gente coloca outras pessoas no lugar de Deus. De Deus. Isso. Sabe? E assim, o que eu tenho, sabe, acho que depois dessa série, é tudo. Eu falei, eu quero ser guiada. Sabe, uma coisa mínima. Tem hora que a gente fica assim, não, mas eu vou falar isso. Não, mas se for com um amigo, você não vai falar? Olha que engraçado, você tá falando isso, é isso mesmo. Ontem eu fui orar, fui pro quarto, hoje já tá terminando de jogar, você só jogou pro quarto pra orar. Depois você veio pra gente fazer essa oração pro casal. O amigo nosso vai casar, a gente tem ido propósito com eles. Ele tá. Aí eu comecei, sentei assim. Não foi uma coisa muito casual. Sentei assim na minha cama e comecei a orar, falar mesmo com o Espírito Santo. E aí, eu fui orando tal, e cantei um louvor lá, tal. Falei assim, Senhor, que a primeira palavra do meu dia sair da minha boca seja sobre ti. Amém. Meu Deus. Eu falei com ele, Senhor, e que a última palavra do meu dia seja sobre ti, seja contigo. A primeira seja contigo e a última seja contigo. Porque, Senhor, se eu começar o meu dia já decretando na minha vida o Senhor, e encerrar o meu dia decretando que o Senhor, não vai ter espaço para outra coisa na minha vida, não ser ti. Foi isso. E aí, eu acordei assim de madrugada, acho que eram umas 4 horas, eu, Jesus! Aí eu falei assim, eu tô acordando. Sabe aquelas coisas? Meu Deus. Não, sabe aquela coisa assim? Aí eu fui aqui e falei, Jesus, eu tô acordando. Aí eu abri o olho assim, tava escuro de novo. Falei, Jesus, vou dormir mais um pouquinho. Aí eu fiquei mais um pouquinho na cama, acordei, levantei, mas aí, antes de eu levantar, eu já tava acordada, eu abri os olhos, eu fui, orei e falei, Senhor, é isso. Que a primeira palavra do meu dia seja a ti. Isso é tão real, Thais, que a gente tem que trazer isso pra nossa realidade, porque tem momentos que a gente canta canções vazias. Talvez, da boca pra fora. Às vezes aquele cantor, ele teve aquele momento ali com Deus, só que quando a gente vai, né, ouvir alguém cantando, ou então você coloca talvez no seu celular, a gente tá cantando de boca pra fora. Tem um louvor que fala que pra te adorar foi que eu nasci. E quantas vezes a gente tem deixado de adorar? Quantas vezes a gente tem deixado o choro, às vezes falar mais alto, né? E é sobre isso. E assim, sabe? E a gente falar assim, olha, Pai, a minha vida é uma adoração. Eu entrego a minha vida, a nossa vida é um altar, né? E a gente ter esse entendimento, sabe? Buscar todos os dias a presença de Deus. Porque assim, é acessível a mim, a você que está ouvindo. Só que a gente tem que ter sede de Deus para sair águas vivas de dentro de nós, para fluir águas. A
a gente precisa de mergulhar, a gente precisa de se molhar. E às vezes a gente só o nosso tornozelo, às vezes a gente só fica aqui, ó, Só com no a pontinha raso. do pé, Só no sabe? A raso. gente tem que mergulhar. Deus, Ele tem muito, muito, muito mais para derramar sobre a minha vida, sobre a vida de você que talvez está ouvindo. Só que às vezes não tem derramado porque a gente não tem pedido. Ah, mas Ele pode derramar, Clarice. Não, mas tem coisas que Ele quer ouvir. Ele quer que a gente abra nosso... Sim, Ele quer ouvir, Ele quer que nós peçamos. Ele não vai entrar, a palavra do Senhor fala que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu vou entrar, cear com Ele comigo. Né? Então, assim, Ele pode fazer milagre, Ele pode fazer qualquer coisa na nossa vida. Só que, assim, eu tenho liberdade. E é tão interessante essa questão também, a gente buscar intimidade, estar em oração. Porque, assim, é legal, porque eu sou mãe e você também é mãe. Um pai, todos os dias, ele vai falar com o filho e vice-versa. E o filho vai falar todos os dias com o pai. Ah, Clarice, mas quando é bebê, até quando é bebê, ele faz com uma forma de expressão. Ele não sabe falar. Mas talvez com o olhar, ele está falando com o pai. Com o sorriso, ele está falando com o pai. Quando ele começa a querer aprender a falar, ele está falando com o pai, ele está falando com a mãe, ele está falando na posição de filho. Então, por que eu, sendo filho, tem dia que eu não falo com meu pai? Você entende? Por que tem hora que a gente deixa o problema, a angústia, a depressão que está ali naquele momento ser maior do que um Deus que é tão grande? Um Deus que a gente fala que serve, um Deus que a gente fala que vive e conhece. O Senhor me traz na memória aqui o seguinte, a gente fala, porque se Deus quiser Ele faz, mas se Ele quiser Ele não faz. A gente está acostumado a colocar o Senhor numa posição de Senhor e chefe mesmo. E o Senhor nunca quis isso, Ele quis que a gente tivesse intimidade com Ele, porque Ele é o nosso Pai. É isso. Se o Senhor pudesse fazer o que Ele quisesse na nossa vida, Ele ia continuar sendo o nosso Senhor, nosso ditador, nosso dono, nosso mestre. Mas Ele não quer que nós vejamos Ele com esses olhos, né? De Senhor ali, a gente como escravo. Não, Ele quer que a gente se achegue como Pai. E essa é a posição que Ele escolheu. A gente fala, Ele deu o livre-arbítrio pra gente para isso mesmo. Porque Ele se condicionou na posição de ser isso. o nosso Pai. Né? E a gente tem que entender a nossa posição de filho. Isso. Ele busca a gente todo dia, a gente que não busca Ele. A palavra do Senhor fala que Ele cuida dos lírios dos campos, dos pássaros. E quem dirá de nós que somos filhos? Isso. E aí tem momento que eu não tenho me comportado como filho, sim escravo. Verdade. O momento que eu aceito, o que eu aceito, tem momentos, olha, a palavra fala que o inimigo ele joga dardos. O dardos ele quer dizer que é o quê? É uma flechada de longe, porque o inimigo não tem poder para tocar, para tocar sobre a sua vida, sabe? E assim, só que eu tenho que estar em Deus, porque o inimigo não tem poder, mas como que eu estou em Deus? É igual eu tenho um louvor que ele é muito lindo, eu canto ele chorando, que é a bondade de Deus, né? Até a palavra do Senhor também vai dizer que é o quê? Que a bondade vai me seguir. Isso é uma promessa, vai me seguir. Só que a bondade só vai me seguir se eu estiver em Deus. Isso, debaixo das asas dele. Sabe, porque às vezes a gente fica se apegado na promessa, mas o que minha vida está respondendo para que as promessas cheguem? Isso. E aí às vezes a gente fica se perguntando por que as promessas de Deus não estão se cumprindo na minha vida. Não é a promessa? Se Deus ele prometeu, ele vai cumprir. A palavra fala que ele não é um para que minta. Se a promessa não está se cumprindo, se não está chegando na sua casa, é porque o quê? Talvez eu não estou na presença. Não está se posicionando. Eu não estou me posicionando. Porque assim, não faz sentido, tá? Eu escolho a vida louca, eu escolho viver longe dos caminhos do Senhor. E aí eu acho que a promessa vai me alcançar. É injusto com aquele que está ali todos os dias buscando, né? E assim, Deus é muito bom, Thaís. Bom é que ele é ainda misericordioso, que você pode até não estar procurando, ele vai te alcançar. Mas talvez esse seu milagre demore 40 anos. Sim. E não 3 dias, né? E a gente não ser interesseiro também, buscar Deus só quando tá precisando. Claro. E de um tempo pra cá, a Helena tem 5 anos, né? E eu fico assim, gente, é literalmente só quem é mãe entende. Porque quando a gente não é, as pessoas falam e a gente fala, nossa, exagerado. E sem a gente saber, né? Porque tem aquela essência, tem aquela verdade, sabe? É de verdade, a criança é de verdade. E ela, do nada, ela tá orando assim todos os dias. E eu falei, meu Deus, onde que a Helena aprendeu? Onde que ela ouviu isso? E aí o Espírito Santo falou assim, eu que ensinei. Que inclusive ela tem a mania de falar que Deus que ensina ela determinadas coisas. E aí todo dia ela ora pra escola, aí ela ora assim,
nós não queremos valor, nós queremos o seu amor. E ela falou isso e no dia eu senti como se fosse uma resposta de algo que eu estava orando, pedindo para Deus. E quantas das vezes a gente tem buscado a Deus só no momento da aflição e da dor. Eu aprendi com uma missionária, quando a gente tem vida com Deus, quando eu separo, sabe, momentos para tirar ali meu momento de oração com Deus, é como se eu tivesse um crédito com Deus. Se você tem vida com Deus, quando você estiver no aperto, Thaís, você não vai ficar igual louca orando, desesperada, querendo trazer o céu pra terra, não. Você tem vida com Deus, você é filha. Deus, ele, claro, a palavra do Senhor fala que vem o dia mal. Mas só que se eu tenho vida com Deus, eu não tenho que esperar a aprovação, a dor, a luta pra me orar. E também, e é tão legal, e tem gente que talvez você que tá ouvindo vai falar assim, nossa, Clarice, Thaís, eu não consigo, sabe, ter aquela vida assim firme, eu não consigo tirar um tempo de devocional, eu não consigo tirar um tempo maior de oração. Aprendi com o pastor Paulo, teve um dia que a gente foi buscar ele no aeroporto, e depois a gente saiu para jantar, depois do culto, e aí fomos levar ele pro hotel. E aí o celular dele despertou, era meia-noite, e aí ele foi e falou assim, gente, só um pouquinho. Aí no carro mesmo ele parou, já orou pra gente, e aí ele falou assim, eu coloco para despertar. Eu não tô me recordando de quanto tempo. E aí, pra orar. E aí ele fez uma oração rápida, uma oração objetiva. E aí ele me ensinou que a intimidade, a busca com Deus, não é simplesmente você falar assim, Thaís, eu vou parar 1 hora fazer um devocional, então 1 hora pra orar. Mas quantas horas você tem no dia? É o quê? A intimidade, a busca diária com Deus, eu tenho 24 horas, mas dentro dessas 24 horas, vários momentos, eu parar e lembrar do Criador, eu parar e agradecer e entender e ver o cuidado, os livramentos de Deus, porque tem momentos que a gente se apega muito querer ficar 1 hora com Deus. Só que aí a gente acha que 1 hora é muito, teoricamente, você falar assim, não, 1 hora de oração parece muito, mas só que você não tem 1 hora por dia. Então, durante o meu dia, onde eu estiver, eu estar conectado com Deus. Olha o que o Espírito Santo me inspirou aqui. Você não precisa de água todo dia pra você beber toda hora. Olha pra você ver como é. Meu Deus, eu Meu entendendo. Deus. Entendeu? Meu Deus. Já pensou que toda hora que você for tomar sede, você parar ali pra conversar, toda a sede, você parar ali e conversar com o Senhor? Senhor, eu tô com sede, não só dessa água que vai, né, matar a minha sede carnal, mas sede da sua presença. Meu Deus, ele é a fonte inesgotável. De água viva, inesgotável de água viva. Porque Deus. quanto mais a gente bebe água, mais vontade dá de beber água todo dia. Então, já pensou? A gente tem que ser assim com Deus. Você Sabe aquele dia quando às vezes tá muito quente, você chega aquele desespero, com vontade de tomar água. Isso. E você vai tomando. É essa sede que a gente tem que ter de Deus. Então vou deixar um recado, um exercício. Toda vez que você for beber água, tira uns dias aí. Pra você começar a ter experiência, intimidade. Igual a gente tá fazendo uma dieta, não tô, né? Tô dando uma demonstração, gente, põe amor nas minhas palavras. Você tem que acostumar com aquilo para o seu organismo se acostumar. Então tira esse propósito, toda vez que for beber um copo de água, faz uma oração, fale com seu pai. Olha aí, você Meu já, Deus. Né? E se talvez você não tenha muito costume de tomar água, você não tem aquele hábito de tomar água, o que você mais faz durante o seu dia? Você pare e agradeça, fale com Deus. Não é o tempo de oração, é vários momentos que eu estou passando com o Pai. Amém. Né? Amém. Nossa, Deus é muito bom, poderoso. Tô boba. Glória a Deus. É muito assunto que a gente, se a gente quiser, a gente fica. E eu vejo assim que assim, o Senhor realmente quer que a gente sente às vezes com os amigos e tudo, tem esse tempo de comunhão, que Ele se faz presente, mas porque é tanto aprendizado, tanto assim que a gente tem que aprender um com o outro, né? Se a gente for parar pra pensar, a gente tem mais que aprender do que ficar com picuinha, com isso e com aquilo. Olha que tempo bom, que tempo legal, gostoso. Tantas outras pessoas que têm isso, é viver como irmãos mesmo. Né? Porque quando eu tô com os meus irmãos, eu quero falar de tudo, e conversar e contar do caso, e do outro, do Beltrano, e do seu cano, e da vida, de ver fazer isso, fazer aquilo, brincar com o sobrinho, rir ali, fazer uma piada. Como é bom que vivamos entre irmãos, não só com os nossos irmãos de sangue, mas com os nossos amigos. É isso. Né? A mesa cura. Glória a Deus. Amém. Ai, que mais alguma coisa, né? Amém. Obrigada. É bom esse Obrigada tempo, pela, né? eu me sinto honrada. Eu Porque muito honrada, é sério, muito honrada porque
porque eu sei, sabe, o que eu carrego, é a graça de Deus derramada sobre mim, sabe? Eu falo que Deus, ele me ensina todos os dias. Até no dia mal, Deus nos ensina. A gente tem que ter o discernimento de ver, entender, sabe? Olha, Deus fala em tudo, em cada detalhe. Em cada detalhe. Obrigada. Detalhe mesmo. O Senhor fala assim, eu falo que no mosquitinho passando, se você reparar, tem um ensinamento ali pra você. Ele não deixa de falar com a gente. Fala. E é bom quando ele fala assim, quando o Senhor fala uma coisa muito real, todas as suas células do seu corpo se manifestam na presença dele. Toda. Não é possível que você ainda não sentiu a voz do Senhor. Tudo. Tá, pra terminar, pra mim não estender. Eu lembro, quando a gente estava em Israel, a gente estava no Jardim de Getsemane. O pastor, ele ministrou uma palavra que eu já vi, só que lá foi diferente. Nós estávamos dentro do Jardim de Getsemane. E o pastor, ele falava assim, tudo fala. E aí dentro de mim eu falei, eu sei que tudo fala. E aí teve um momento que cada um se separou para fazer seu momento de oração. Eu lembro que eu me assentei assim debaixo de uma árvore, depois eu ajoelhei. E aí eu não consegui ficar muito tempo ajoelhada, porque assim, tava no jardim cheio de pedrinha, e meu joelho tava doendo, e eu tava de vestido. E aí eu falei, pai, eu sei que tudo fala, eu sei, mas eu quero que o Senhor demonstre para mim aqui que tudo fala. Meu Deus. Sabe, eu sei, e foi tipo como se fosse uma prova ali, eu e Deus. Eu falei, eu quero experimentar, eu tô aqui dentro do Jardim de Getsemane, eu quero uma experiência. Quando eu falei assim, eu sei que tudo fala, então fala, demonstra para mim. E aí veio um pássaro em cima da árvore onde eu estava, debaixo sentada. E aí o pássaro, é como se, sabe, é como se eu nunca tivesse visto um pássaro cantar. Foi de uma forma diferente. Que eu chorava, que eu não conseguia falar mais nada. Então é a gente entender que realmente tudo fala. Sabe, quando a gente estiver nos dias assim que talvez está nublado para você, começa a contemplar as obras de Deus. Olha para o céu. Sabe, é literalmente tudo fala. Um dia nublado, o Senhor vai trazer, sabe, a luz, Ele vai ser a própria luz. Ele que vai estar ministrando, Ele que vai estar falando no seu coração. Então tudo fala, tudo. Então assim, não veja nada como pequeno. Não veja nada como pequeno. Veja que Deus, Ele, sabe, Ele traz aquilo, sabe, as coisas que talvez os nossos olhos não vê. A gente tem que começar a ver as coisas como se elas já estivessem, como se elas já fossem. Então assim, eu quero te encorajar a você pedir a Deus uma experiência. Talvez você fale assim, ó, as pessoas falam tanto de experiência, as pessoas falam tanto que Deus é isso, é aquilo, mas eu nunca vivi algo assim tão sobrenatural. Eu sei que Deus existe, mas eu queria sentir algo muito além. Então que você faça essa prova, fala, Deus, eu quero te sentir de uma forma no qual eu nunca senti, no qual eu nunca vou esquecer. Deus se apresente a mim de uma forma diferente. E eu tenho certeza que da mesma forma que naquele dia eu falei com o nosso Pai, Pai, se apresente a mim de uma forma diferente. Pai, eu sei que tudo fala, mas me dá uma experiência nova. Deus, Ele está fazendo nova todas as coisas neste momento. Então que você venha receber algo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que dias melhores, você vai viver dias melhores na casa do Senhor, dias melhores na presença do Senhor, sonhos no qual vocês não estão sonhando mais, porque aos seus olhos você acha impossível, você acha difícil, mas nós servimos um Deus do impossível. Para Deus nada é impossível. Que toda a incredulidade cai por terra em nome de Jesus, porque muitas das vezes é uma luta interna, às vezes a gente acha que acredita, a gente fala que confia, a gente fala que entrega, mas quando as coisas saem um pouco do que a gente acha que está no nosso controle, a gente quer pegar e tomar de volta o controle que está na mão do Senhor. Tem hora que a gente acha que a gente quer ajudar a Deus, mas que você venha viver um novo do Senhor, um novo de Deus, que nós possamos ser instrumentos na mão do Senhor, que as pessoas possam ver a luz que tanto que elas buscam, sabe? Pessoas que foram feridas pela religiosidade, ferida por pessoas, que nós possamos, que tudo que a gente carrega venha trazer cura, venha trazer alegria, venha trazer a libertação sobre casas, que onde a gente pisar, onde a gente for, que não seja somente a Clarice, a Thaís, mas que a presença do Espírito Santo venha ser conosco.
que onde a gente pisar venha ser abençoado. Bênçãos essas não somente de bens materiais, mas de alegria, de paz, de bonança, sabe, de domínio próprio, que o Espírito Santo venha falar na nossa boca, que talvez coisas que você nem fazia mais, o Espírito Santo vai começar a ministrar no seu coração. Não é sobre você, não é sobre talvez o que você carrega, mas é sobre o Pai, é sobre um Deus que tudo pode sobre a sua vida. Talvez com um abraço, com um sorriso, você vai ministrar sobre a vida de outras mulheres, de outras pessoas. Seja luz. Deixe que essa luz que está dentro de você venha acender outras vidas, outras luzes, outras candeias que já estão se apagando. Ah, Deus, obrigado por este momento. Obrigado, Senhor. Nós somos tão pequenos, Pai, mas é o Senhor. É o Senhor quem nos capacita todos os dias, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida da Thaís, Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia. Deus é bom demais. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Glória a Deus. Aleluia. Tchau, gente. Que a paz que excede todo entendimento que alcance você e a sua casa. Amém. Em nome de Jesus. Fale o seu coração. Em nome de Jesus. Amém.